eletiva Farmacognosia da folha frasco, desenvolvida pelas professoras José e Marisol, juntamente com os alunos do primeiro D. A ideia da eletiva era discutir um pouquinho sobre o uso da fitoterapia como benefício para a saúde humana e animal e a importância das plantas como uso terapêutico. As aulas foram desenvolvidas em parceria com os alunos Alex e Igor do programa PIBID da Unicamp, que é uma parceria importante que a escola tem na formação de novos professores, e a estrutura consistia em desenvolver o tema e uma atividade aplicando o conhecimento adquirido naquela aula. A aula 1 falou um pouquinho sobre o que é farmacognosia ou farmacognósia e o enfoque na fitoterapia. Então eles tinham que procurar alguma plantinha em casa ou com os familiares que tinham plantas com uso terapêutico. A segunda aula a gente falou um pouquinho sobre a classificação das plantas, então as classes morfológicas das plantas e sua estrutura. Então o desafio foi classificar a plantinha que eles escolheram. A aula 3 falou-se um pouquinho sobre a morfologia vegetativa, então falamos um pouco sobre raízes, caules e folhas e quais eram as mais utilizadas no nosso dia a dia. Na aula 4 falamos um pouquinho sobre a morfologia reprodutiva das plantas, então flores, frutos e sementes, e quais são as mais utilizadas no nosso dia a dia. Na aula seguinte falamos um pouquinho sobre o processamento das drogas, né? Então, como eram extraídos os compostos, como que eram seus princípios ativos e a definição entre remédio e medicamento. A aula final foi a aplicação da fitoterapia e hortaliças na saúde. Então, conversamos um pouquinho com eles sobre a importância dessas hortaliças, né, na prevenção de doenças e seus efeitos colaterais, como, por exemplo, algumas substâncias prejudiciais que existem em algumas raízes, como, por exemplo, o inhame, que tem o ácido oxalático, que quando ingerido cru ele é prejudicial à saúde. E o desafio final era procurar as plantinhas que eles tinham definido desde o início das aulas e fazer essa classificação, vendo direitinho todos os compostos que poderiam, os efeitos positivos e negativos e efeitos colaterais que essa planta poderia trazer. A seguir, vamos ver alguns depoimentos dos nossos alunos. Bem, hoje eu vim falar sobre a atividade que eu mais gostei de fazer e falar sobre na matéria de eletiva. Eu escolhi a atividade 7 por ter que escolher uma planta e falar sobre seus benefícios para o corpo humano. Aqui diz que elas são boas para deixar a gente mais calmo, relaxante, pode cicatrizar feridas e queimaduras. Também ajuda a reduzir o açúcar no sangue, porém se tomar em excesso acaba ficando com náuseas, vômitos e diarreias. E é isso que eu tenho para falar sobre a minha atividade. Gostei bastante do conteúdo. Valeu! Da primeira atividade, porque pediu para fazer uma receita com folhas medicinais. Então eu fiz uma receita sobre um xarope e eu gostei muito de fazer, eu gostei de perguntar as coisas novas, aprender coisas novas. Hoje eu vim falar sobre qual atividade eu gostei sobre a aula de eletiva. Eu gostei da atividade 2, porque me fez relembrar quais são as plantas angiosperma e geosperma, onde eu aprendi isso no 8º ano e eu relembrei dando essa aula. Obrigada pela atenção. E aqui está o produto final da nossa eletiva, onde os alunos montaram uma fichinha avaliativa, né, com todos os dados que eles pesquisaram. E é isso, a nossa eletiva Farmacognosia da folha frasco.